Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro. Nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro O Coração da Bíblia. Essa é a primeira semana. Nessa primeira semana nós vamos ver todo o capítulo 1, e uma parte do capítulo 2. O capítulo 1 é o conteúdo central da Bíblia e o capítulo 2, a justificação pela fé. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a gente realmente tocar nessa palavra. Nós estamos no intervalo do alimento diário. Senhor Jesus, aguardando a produção do próximo volume, onde a gente vai ver 1º e 2º Tessalonicenses, mas a gente vai estar vendo esse livro como alimento diário. A gente vê vários princípios aqui mostrando para nós um resumo de tudo o que foi falado, Senhor Jesus. Mostrar para nós pontos principais, pontos cruciais no coração da Bíblia, os livros principais do ministério do apóstolo Paulo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor ele realmente nos abençoe para a gente poder extrair o máximo dessa palavra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Agora vamos ler com oração. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Ó Senhor Jesus, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Ó Senhor Jesus, eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos desfrutar o livro. Nós vamos ler hoje da página 5, o prefácio, até a página 10. Senhor Jesus, final do subtítulo da Epístola de Paulo aos Efésios, a visão e a prática do mistério de Cristo, a Igreja. Ó Senhor Jesus. Prefácio. Várias epístolas do Novo Testamento foram escritas pelo apóstolo Paulo. Se incluirmos a epístola aos Hebreus a esse conjunto de livros, teremos 14 cartas, o que representa mais da metade do Novo Testamento. Cada epístola tem especificidade, teor, destinatário, época, circunstâncias e pano de fundos distintos. Somente o Espírito Santo é capaz de ordenar os livros dessa forma, colocando-os à disposição para o nosso crescimento espiritual. Ó Senhor Jesus! Este livro apresenta de maneira sucinta os principais temas de 7 das epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, dentre essas Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, que juntas formam o que o autor denominou o coração da Bíblia. Embora essa designação tenha sido dada por outro servo de Deus, usufruí-la é uma forma de compartilhar com os leitores um legado que não pode restringir-se a um pequeno número de filhos de Deus. Ó Senhor Jesus! As epístolas de Romanos e de 1 Coríntios, embora possuam teores distintos, se mesclam de maneira impressionante, por causa da inversão de sua ordem nas Escrituras. Inicialmente parecia impossível estabelecer qualquer tipo de associação entre elas. Contudo, o Espírito Santo nos surpreende ao revelar uma relação entre solução e problema que não seria possível aos olhos humanos. Ó Senhor Jesus! Nos capítulos a seguir abordaremos assuntos como não desistir das pessoas problemáticas, mas ajudá-las a vencer suas dificuldades, tornando-as úteis para Deus, para a sua obra e para a igreja. A oposição entre a justificação pela fé e a justificação pelas obras da lei. A salvação completa do homem tripartido, a eleição de Deus, a vida prática e dinâmica da igreja. O desfrute de Cristo como comida e bebida, que culmina na edificação da igreja, como a lavoura que se tornará o edifício de Deus. A ressurreição de Cristo e os princípios relacionados às ofertas. Esses temas serão desenvolvidos e aplicados de maneira viva, pautados nos versículos que os fundamentam. Ó Senhor Jesus! Querido leitor, que ao desfrutar este livro, você seja transportado para um nível de edificação que o capacite a trazer o Senhor Jesus de volta. Deus o abençoe. Ó Senhor Jesus! Agora o capítulo 1, o título, o conteúdo central da Bíblia. Subtítulo: a revelação da economia de Deus. Ó Senhor Jesus! No Novo Testamento, 5 epístolas se destacam por revelar a economia de Deus: Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. A revelação nelas contida leva-nos para as regiões celestiais.
Se comparadas com os demais livros do Novo Testamento, podemos afirmar que essas cartas constituem o conteúdo central, ou o coração da Bíblia. Esse grupo de epístolas também pode ser representado por um avião. O livro de Gálatas corresponde à fuselagem, o corpo do avião, pois trata da ideia central do plano de Deus. Colossenses, que revela o mistério de Deus, Cristo, e Efésios, que revela o mistério de Cristo, a Igreja, simbolizam as asas da aeronave. Filipenses representa o desenvolvimento do voo, pois trata do progresso do Evangelho. E por fim, o livro de Filemão, que revela o aspecto prático do amor de Deus. Refere-se à pista de pouso e decolagem, uma base bem pavimentada, que suporta o peso do avião e permite que este decole. Ó Senhor Jesus! Neste capítulo, falaremos de modo resumido sobre essas cartas e daremos especial atenção às epístolas aos Colossenses e a Filemão, que possuem estreita relação por conta de Filemão ter sido um dos presbíteros da igreja em Colossos. Ó Senhor Jesus! Subtítulo: A Epístola de Paulo aos Gálatas, o processo de crescimento na vida divina. Ó Senhor Jesus! O unigênito de Deus encarnou-se e realizou a obra de redenção. Cristo nos justificou diante do Pai e tornou-se o primogênito de muitos irmãos. Em Cristo recebemos a filiação, ou seja, tornamos-nos os muitos filhos de Deus. Então, o Pai nos introduziu na igreja, onde espera que amadureçamos na vida divina. Atingindo a maturidade, nós nos tornaremos herdeiros de Deus e reinaremos com Cristo no reino vindouro. Deus não entregará o governo do mundo que há de vir aos anjos, e sim a seus filhos maduros. Para cumprir esse propósito, Jesus, nosso irmão mais velho, nos está encabeçando e suprindo de vida na igreja. Ó Senhor Jesus! A Epístola de Paulo aos Gálatas revela o processo de filiação divina. Leiamos: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. No princípio, éramos como crianças, porém, com o auxílio dos tutores e curadores presentes na igreja, crescemos e saímos da fase de crianças espirituais. Ó Senhor Jesus! Com a ajuda dos irmãos mais maduros, os tutores e curadores, avançamos em nossa experiência de crescimento de vida, conforme lemos. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus tornou-se carne, isto é, Jesus era o Deus encarnado. Ele veio em carne para cumprir as altíssimas exigências da lei, que ordenava o derramamento de sangue para a redenção. Ó Senhor Jesus! Pela redenção de Cristo, fomos resgatados da condenação da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A expressão adoção de filhos, segundo o original grego, é huiotesia, que significa filiação. Dessa forma, a tradução literal não é que somos filhos adotivos, mas filhos legítimos e maduros de Deus. Desse modo, a finalidade da redenção é a filiação, isto é, sermos filhos maduros de Deus. Ó Senhor Jesus! Vemos na continuação: porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Nesse versículo, a palavra filho em grego é huios, indicando um filho crescido, maduro, que por ter se submetido aos tutores e curadores ao longo de sua vida cristã, deixou de ser filho menor e amadureceu, não estando mais sujeito aos rudimentos do mundo. Ele então clama, Abba, Pai, reconhecendo que de fato é filho de Deus. Ó Senhor Jesus! No fim de nossa longa caminhada cristã, tendo a vida da igreja como ambiente para crescermos, alcançaremos a meta de Deus. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Esse filho maduro agora se torna herdeiro por Deus. Assim, prosseguindo na igreja, conheceremos a Deus intimamente e nos encheremos de sua vida e de seu Espírito. E assim,
de filhos menores, nos tornaremos filhos herdeiros, os filhos amados de Deus Pai, e seremos seus imitadores. Ó Senhor Jesus. Subtítulo: a Epístola de Paulo aos Efésios, a visão e a prática do mistério de Cristo, a Igreja. Ó Senhor Jesus. A Igreja é um mistério de Cristo, que foi revelado pelo apóstolo Paulo na Epístola aos Efésios. Na Igreja, conhecemos a multiforme sabedoria de Deus. Desse modo, todo aquele que almeja amadurecer e aprender mais de Cristo deve estar na Igreja, pois é através dela que o conhecemos. Ó Senhor Jesus. Sob a inspiração do Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreveu uma de suas cartas mais ricas, a Epístola aos Efésios. Esse livro é composto de 6 capítulos e podemos dividi-los em 2 grandes porções. Os primeiros 3 capítulos desvendam o propósito eterno de Deus, trazendo uma clara visão da vontade de Deus para seus filhos. E os últimos 3 descrevem o caminho prático para tornar essa visão real. Ó Senhor Jesus. Sendo assim, logo no primeiro capítulo vemos a bênção e a obra do Pai, do Filho e do Espírito. O Pai nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e nos predestinou para sermos filhos maduros. O Filho nos redimiu e encabeça todas as coisas. E o Espírito nos selou, tornando-se o penhor de nossa herança. O resultado da bênção e da obra do Deus triuno é a Igreja, o corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. O segundo capítulo descreve a condição dos materiais para a edificação da Igreja e o labor da graça. Inicialmente, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, com seu amor, misericórdia e graça, fez-nos feitura dele. Somos a obra-prima de Deus. A suprema grandeza de sua graça nos está tornando materiais adequados e estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Cristo Jesus, a pedra angular. Ó Senhor Jesus. No terceiro capítulo, o apóstolo Paulo mostra como deve ser o coração de um despenseiro de Deus, compartilhando com seus conservos as revelações que recebeu, a fim de que tenham a mesma visão e propósito. Vemos também que somente com todos os irmãos podemos compreender as dimensões do amor de Cristo, ou seja, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Ó Senhor Jesus. Os 3 últimos capítulos mostram o caminho para colocar em prática a visão que recebemos nos 3 primeiros capítulos. Nos capítulos 4 e 5, Paulo nos encoraja a andar conforme o nosso chamamento. Esse andar tem pelo menos 5 características. Andar na graça, que é acrescentada a nós à medida que exercitamos nossos dons. Andar na verdade, evitando viver sob a vaidade de nossos pensamentos e buscando conhecer a Cristo de maneira subjetiva. Andar no amor, a fim de abençoar outros. Andar na luz, que nos permite agradar ao Senhor. E por fim, andar no Espírito, que inclui todos os demais aspectos desse andar. No Espírito, encontramos a graça e a verdade do Filho, e o amor e a luz do Pai. Ó Senhor Jesus. Ainda nos capítulos 5 e 6, temos os 4 aspectos práticos da vida da igreja: o viver de reuniões, o viver familiar, o viver social e a batalha espiritual. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente sempre coloca aqui, no Alimento Diário, eu sempre coloco aqui, as páginas para a gente acompanhar a leitura, mas como esse é um livro, e a nossa experiência com o livro ela é algo muito pessoal, Senhor Jesus. Então eu não estou colocando aqui atrás, é só mesmo para a gente ler junto, e eu vou compartilhar alguns pontos aqui, Senhor Jesus. Óbvio que a gente está tomando esse livro com um encargo especial, é um intervalo do Alimento Diário. Senhor Jesus, é o livro que está fazendo para nós essa transição entre a série anterior e a próxima série, Senhor Jesus. E aqui está basicamente resumindo tudo que a gente viu, no que a gente está vendo, principalmente de 1 e 2 Coríntios, a questão de Hebreus, trazendo para nós a prática disso tudo, ó Senhor Jesus. E esse livro vai trazer para nós muitos pontos importantes, Senhor Jesus, dentro da palavra, para realmente trazendo para nós crescimento espiritual. Somente o Espírito pode revelar algo para nós. Aqui mostrou para nós, esse primeiro capítulo a gente vai ver a respeito do coração da Bíblia,
né, que são 5 das 7 cartas que vão ser apresentadas dentro desse livro, né, são a carta, o coração, que fala da Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Né, quem deu esse termo, né, de coração da Bíblia foi o irmão Dong Yulan. Né, esse aqui é um livro baseado nas mensagens, né, liberadas pelo irmão André Dong, né, Senhor Jesus, que traz para nós resumos da palavra de maneira impressionante. Né, aqui é uma compilação de várias mensagens do irmão, né, Senhor Jesus. Sempre os livros da editora, né, são riquíssimos, porque ele pega a palavra transmitida, a palavra profética, a palavra falada, e pega várias palavras e reúne, né, resume tudo isso num assunto. Né, e, como sempre, né, os livros não é para trazer um estudo ali minucioso, não, ele vai mostrar de maneira sucinta vários pontos para nós. Né, e já começa falando conosco aqui, né, da revelação da economia de Deus, que traz para nós, né, a visão que a gente já viu, né, do avião, né, um avião da economia de Deus, né, que mostra para nós ali esses 5 livros, né, que são o coração da Bíblia, com aspectos distintos. Hoje a gente só viu a questão de Gálatas e Efésios. Durante essa semana a gente vai ver os outros, né, Filipenses, Colossenses e Filemão, né, dando mais destaque, né, para Colossenses e Filemão, né, que estão intimamente ligados, né, porque Filemão, ele era o presbítero, né, um dos presbíteros da igreja em Colossos, né, Senhor Jesus. Então está trazendo para nós, né, Gálatas, ele mostra a ideia central do plano de Deus, né, é a fuselagem do avião, é o ambiente onde nós vivemos. Então Gálatas mostra para nós esse ambiente, né, Colossenses e Efésios são as asas, né, que dão sustentação para tudo isso, Senhor Jesus, e equilíbrio também, porque tratam, né, o Colossenses mostra que Cristo é um mistério de Deus, e Efésios mostra que Cristo também tem um mistério. O mistério de Cristo é a igreja. Então nós temos uma visão muitas vezes superficial ou errônea do que é a igreja. Eu falo várias vezes aqui no canal, né? A igreja é uma esfera. Você pode estar numa reunião da igreja, envolvida com vários irmãos, todos eles estão voltados para o Espírito, mas se você não estiver na esfera do Espírito, se você não estiver voltado para a vontade de Deus, você está ali perdendo um conteúdo riquíssimo. Ó Senhor Jesus. Né, também mostra para nós Filipenses, né, que é a cabine, né, do avião, porque Filipenses mostra para nós o plano de voo, Senhor Jesus, a maneira de a gente progredir no Evangelho. E também tem Filemão, a gente vai ver isso com mais detalhes, a gente vai ver, né, cada item desse ali, né, dos vários aspectos que a gente vai ver durante essa semana, Senhor Jesus. Depois tem o livro de Filemão, que é a pista, né, a pista de decolagem, de pouso desse avião, que é o amor. Né? A gente precisa crescer na vida divina para tocar no amor de Deus, Senhor Jesus, levar vida para as pessoas, levar o Evangelho. Esse precisa ser o nosso motor, né? o nosso incentivo, né? Nosso motivo para avançar, né? Que é o amor. Deus, ele não tem um amor que ele vai mostrar para nós, ele não quer nos dar um amor. Não, o próprio Deus é o amor. Em essência, o próprio Deus é amor e luz, né? Senhor Jesus. E como a gente viu na leitura, né? O Filho, ele também se mostra para nós como graça e verdade, para que a gente possa tocar nesse amor, nessa luz de Deus. Tudo isso é trazido para nós através do Espírito, por isso a importância da gente exercitar o Espírito. Isso é para nós aqui, né, que no livro de Gálatas, né, Senhor Jesus, o Senhor realizou, né, mostrou para nós, né, todo o processo do nosso crescimento de vida, né, o processo da filiação. Cristo realizou, né, se encarnou, né, o próprio Deus se tornou carne, realizou uma obra de redenção para nós, né, Senhor Jesus, né, nos colocando diante de Deus, ó Senhor Jesus. Né, e isso tudo visa algo, né, a redenção de Cristo, ela visa a nossa filiação, né, ou seja, nós tornamos filhos de Deus para nós crescermos, né, Senhor Jesus. E como mostrou nessa palavra filiação, é ruiotesia, né, que na época de traduzir a Bíblia não tinha muito um sentido. E agora, como é que nós vamos colocar isso aqui? Filiação, não existia isso. Esse é um termo que nós usamos, né, na vida da igreja, filiação, que é mais fiel à questão do nome original, né? Ruiotesia. Ó Senhor Jesus, ruiós, né, é um filho maduro, né, e tesia seria colocar em ação, né, esse processo de ser filho, de um amadurecimento do filho. Então, por não compreender muito bem isso, na hora de traduzir ficou adoção de filho, né, que era para levar o filho a se tornar, né,
um filho, né? Passar pelo processo de filho. Então se tomou esse nome, né? Adoção de filho. Mas esse termo de adoção mostra que, né, a gente não era filho, agora é e tal. Mas não, está mostrando para nós que realmente o sentido disso tudo é que nós somos filhos legítimos de Deus. Recebemos o DNA de Deus. Isso muitas vezes não entra na cabeça humana, né, na mente humana, é algo difícil de entender, mas Deus está nos restaurando na condição original. Todo homem, né, foi feito para conter Deus, ele nos fez com o Espírito. Senhor Jesus, por isso que precisa se voltar ao Espírito. Então ele está mostrando para nós que ele quer nos tornar não só filhos maduros, filhos crescidos, mas filhos herdeiros. Aqueles que têm o desejo de assumir a obra do Pai, de realizar a obra de Deus. Também vai ver isso com mais detalhe mais para frente no livro. Ó Senhor, mas ele mostrou para nós que a condição de herdeiro é para poder reinar com Cristo. Cristo tem um reino, tem algo para ser administrado. Não é só ser maduro, não é só crescer e ter entendimento das coisas de Deus. Muitos têm entendimento das coisas de Deus, mas querem viver a sua vida, querem viver no conhecimento. O Senhor está nos mostrando que a gente precisa viver com o propósito de Deus. Ó Senhor Jesus. E para cumprir isso, Cristo veio, né, como nosso irmão mais velho. Ó Senhor Jesus, para Ele nos encabeçar, né, em todas as coisas, né, e nos suprir de vida, para que a gente realmente possa levar isso adiante. Por isso que Gálatas vem mostrando para nós todo esse processo de filiação. Nós somos colocados diante de tutores e curadores que vão cuidar de nós, né, Senhor Jesus, vão nos alimentar com as coisas espirituais e vão nos ajudar a crescer. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né, e vai mostrar para nós todo esse processo de crescimento para a gente alcançar a meta de Deus. Qual é a meta de Deus? Filhos herdeiros, aqueles que desejam assumir a sua obra, cumprir a sua vontade. Filhos de Deus tem muitos por aí, mas aqueles que realmente querem fazer a vontade de Deus são poucos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso que Ele quer realmente que a gente vá amadurecendo, para a gente conhecer, né, Deus de maneira íntima. Já falei isso várias vezes aqui, né? Eu coloquei o nome do canal de íntimo de Deus, não é para falar da minha pessoa. Ah, esse irmão aí está achando que ele é íntimo de Deus. Não é realmente para a gente desenvolver, através do exercício do Espírito, através da palavra profética, né, Senhor Jesus. A gente tocar no conhecimento de Deus real, na plenitude de Cristo, e assim a gente crescer e conhecer aquilo que está no coração do Senhor. Ó Senhor Jesus. E assim nós vamos ser os filhos amados e imitadores de Deus. Se aqueles que são os filhos que parecem com o Pai. Ó Senhor, aqueles que expressam o Senhor. Depois ele veio mostrando para nós a Epístola aos Efésios, né, que mostra a visão e a prática do mistério de Cristo, que é a igreja. A igreja não é como muitos de nós pensam. Né? Não é só reunir, não é um templo físico e estão várias pessoas ali, não. É uma esfera espiritual. Senhor Jesus, através da igreja, nós conhecemos a Deus, conhecemos aquilo que está no seu coração, Senhor Jesus. E só através de viver realmente a vida da igreja que a gente vai tocar naquilo que Deus deseja. Ó Senhor Jesus, mostrou para nós como os 6 capítulos, os 3 primeiros, mostram para nós a visão da vontade de Deus, Senhor Jesus. E os outros 3 mostram a maneira de praticar. O Senhor Ele deseja que a gente realmente pratique essa palavra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Para isso, né, a gente está vendo ponto por ponto. No primeiro capítulo nos mostra, né, o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai nos escolheu e nos predestinou, Senhor Jesus. O Filho nos redimiu e nos encabeça, e o Espírito vem nos selar e também vem ser o penhor da nossa herança. Nós pertencemos a Deus e temos uma garantia que nós vamos receber Deus como nossa herança. Esse é o resultado da bênção do Deus triuno. É a igreja. Na igreja nós tocamos em Pai, no Filho e no Espírito. No capítulo 2, ele mostra, né, que nós somos os materiais, Senhor Jesus, né, que Deus vai usar para edificar a igreja. No início mostra a nossa real condição, né, como que nós somos ruins, né, somos inadequados, mas Deus é que vai fazer a gente passar por todo o processo e nos tornar obra-prima de Deus. Né, Ele vai nos edificando sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Senhor Jesus. E esse fundamento é Cristo. Precisamos aprender a desfrutar Cristo de maneira real. No capítulo 3, Senhor Jesus, mostra como é que deve ser o nosso coração, né, de levar a visão, né, Senhor Jesus, e o propósito de Deus, para que todos nós tenhamos a mesma visão e o mesmo propósito, de realizar aquilo que Deus deseja. E somente juntos nós vamos conseguir compreender isso. O capítulo 4 e o capítulo 5 mostram para nós os 5 tipos de andar,
né? Andar na graça, na verdade, no amor, na luz e no Espírito. Ó Senhor Jesus, né? Andar na graça, né? Exercitando os dons que Deus nos deu. Inicialmente, né, o primeiro dom é falar, né? Invocar o nome do Senhor. A gente precisa exercitar o Espírito, exercitar tudo aquilo que Deus tem nos dado como dons, né? Cuidar da igreja, né? Levar a palavra, seja o que for. Mais para frente a gente vai ver com mais detalhe. Ó Senhor Jesus, andar na verdade. O que é andar na verdade? Na verdade está em contraste com vaidade, né? A vaidade dos nossos próprios pensamentos. A gente querer, né, ter o nosso próprio rumo. Eu sei o que é, isso é vaidade. A gente precisa realmente buscar conhecer Cristo, mas de maneira subjetiva, trazer a experiência de Cristo para dentro de nós. Ó Senhor Jesus, andar no amor, né? Quando você ama, você abençoa os outros, você leva a vida de Deus, isso é bênção para todos nós, né? Nos leva a andar coletivo. Andar na luz, né? Andar na luz é o que nos permite agradar ao Senhor. Quando nós andamos na luz, nós iluminamos outros e nós também somos iluminados quanto à nossa condição, podemos nos arrepender e realmente cumprir aquilo que Ele deseja, né? O que vem através da luz de Deus. E por fim, andar no Espírito, que inclui todos os outros tipos de andar. Quando você anda no Espírito, você vai cumprindo, né? Simplesmente escolher, agora eu vou andar um pouquinho na graça, daqui a pouco um pouco na verdade, não. Quando você vive e anda no Espírito, você anda com uma meta, Senhor Jesus. Não só andando ali, né, eu estou vivendo o Espírito aqui, lendo o jornal, fazendo as minhas coisas do dia a dia. Não, é ter uma meta. Ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Né? E Ele mostra para nós que no Espírito eu experimento a graça e a verdade que está no Filho, e experimento também o amor e a luz que estão no Pai. Senhor Jesus, o Pai, Ele não tem um amor e uma luz para nos mostrar. Não, o Pai é amor e o Pai é luz. Quando você se aproxima de Deus, passa a ser mais íntimo dele, conhecer o que está no seu coração, Ele passa a te iluminar, Ele passa a te mostrar o seu grandioso amor. O resultado, né, é expressar isso. Expressar isso o quê? Com graça e verdade. Senhor Jesus, exercitar o dom, exercitar o Espírito, Senhor Jesus, e levar a verdade, né? Verdade não é o meu conceito a respeito de algo. Verdade é dispensar Cristo, né? É ter esse único fundamento, Cristo, que é o fundamento dos apóstolos e profetas, aqueles que foram enviados até nós para nos dar a pessoa de Cristo, e os profetas, aqueles que falam a vontade de Deus para que a gente cresça em vida. Depois, no capítulo 5 e 6, no final, né, Senhor Jesus, mostram para nós os 4 aspectos práticos da vida da igreja, né, que eu já falei aqui já algumas vezes, né? Senhor Jesus. Quando a gente fala assim, você está vivendo a vida da igreja? Eu estou indo nas reuniões. Uma reunião é um aspecto. Né? Os aspectos da vida da igreja são 4. Né? A vida de reuniões, o viver familiar, o viver social e a batalha espiritual. Se eu não estou fazendo esses 4 itens, eu não estou vivendo a vida da igreja. Eu não posso me apoiar numa só perna. Se você pegar uma mesa, né? Uma mesa que precisa de 4 pernas, 4 pés. Mas se você tirar um, ela já não fica mais tão firme. Né? Senhor Jesus. Se tirar 2, né? A não ser que tenha um equilíbrio perfeito ali, vai cair. Né? E se tirar 3, então ficar uma só, a mesa já não tem mais utilidade. Então está mostrando para nós, a gente precisa viver os 4 aspectos. Mas, Senhor Jesus, a vida de reuniões, né, que inclui reunião de oração, reunião da mesa do Senhor, né, reunião da palavra, para a gente ser sustentado pela palavra, e também os grupos familiares, né, que nos levam ali, né, ter uma comunhão mais íntima, né, entre nós, né, uma comunhão vertical, né, nossa comunhão com Deus, e também a comunhão horizontal, né, que é junto com os irmãos, para a gente ser edificado junto. É o viver familiar. Eu preciso expressar Cristo na minha família, né, na minha casa, nesse Senhor Jesus. Vai levar Cristo, levar edificação para a esposa, para filho, né, para pai, para mãe. Ó Senhor Jesus. A vida social. No meu trabalho eu preciso expressar Cristo. Quando eu vou ao supermercado eu preciso expressar Cristo. Quando eu vou pagar uma conta no banco, ó Senhor Jesus. Quando eu vou ao médico, quando eu vou a qualquer lugar, eu preciso expressar esse Cristo. É o viver social. Eu preciso viver diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. E a batalha espiritual. A gente precisa perceber que a nossa verdadeira luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais do mal, né, Senhor Jesus. Tem coisas ao nosso redor, né, que vão nos influenciar, vão influenciar outros, e a gente precisa realmente estar atento e batalhar. Essa é a nossa verdadeira batalha, quando a gente está atento, né, Senhor Jesus. A gente realmente está travando essa batalha, né, Senhor Jesus, vencendo o inimigo de Deus, né, e Cristo ganhando mais terreno em nós e através de nós a cada dia. Senhor Jesus, que o Senhor realmente nos abençoe, né, nessas próximas semanas,
que a gente realmente possa tocar no coração da Bíblia e também tocar no coração de Deus e ser mais íntimo dele. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.